O meu professor. Pera, mano. Ai, vou morrer, vou morrer. 2026 chegou, né? Então estamos aqui em março. Eu decidi tirar do papel um projeto que eu tinha muita vontade de fazer, que era basicamente criar um jogo. Eu gosto de basicamente jogos de RPG, eu gosto de jogos de carta e gosto um pouco dessa mecânica do Vampire Survivors. Então eu falei, cara, então eu vou começar esse ano fazendo meu primeiro jogo. Nesse ao longo desses vídeos eu vou estar demonstrando todo minha tentativa de criar meu jogo, publicar, desde a primeira ideia, um primeiro protótipo até a publicação de fato. Então, vamos lá. Bom, o que é o meu jogo, né? Como vocês estão vendo aqui na telinha, eu queria fazer um joguinho como se fosse parecido com Vampire Survivors. Então, eu meio que passei pro ChatGPT para ele criar ali uma UI para mim, para eu servir como base, né? Então, eu vou ter um jogo de masmorras onde você, seu personagem principal, ele vai estar parado aqui e vai tá atacando os monstros que vão vir, e a cada, sei lá, X tempos de cartas, eu vou poder usar essas cartas. Então, tem cartas que são do tipo comum, que tem um custo de mana menor, cartas raras, épica. Então, a ideia é que o personagem, ele tenha tiros automáticos. Então, eu vou ter cartas que podem me conseguir bônus como ataque, defesa, recuperação de mana, recuperar vida. Então, a ideia do meu jogo, a mecânica é você entrar numa masmorra e montar o seu baralho ali. No protótipo é 28 cartas, mas eu quero fazer com 20 cartas. Então você vai ter cartas que são cartas consumíveis, que você consome a carta e ela, sei lá, dá um bônus de ataque ou aumenta a velocidade dos teus tiros, né? Então você não vai precisar necessariamente ficar movendo o mouse, nada desse sentido. A ideia é que você use o mouse para escolher as cartas ou as teclas, né? QWRT aqui para poder escolher as cartas. E aí as cartas têm a regeneração de mana. Então, conforme o jogo começa mais lento, começa mais devagar e ele vai ficando mais rápido. Então, a ideia é que você pode fazer várias combinações do seu deck. Você pode ter um deck só de cartas de bônus, então você vai fazer com que o seu maguinho aqui, ele saia metralhando todo mundo muito rápido com ataque básico muito forte. Pode ter um deck que você combine recuperação de mana, mas ataque em área. Então, assim, as ideias do jogo é que você faça o deck da maneira que você quiser para passar naquela dungeon. Então, essa é a ideia macro do meu jogo. Então, agora a gente vai visualizar o jogo meio que pronto, primeira versão, né? Para dar um contexto, eu sou programador Java, então para mim, eu decidi fazer na Unity, que é um projeto 2D com pixel art, então eu sou dev Java, então para mim, eu já tive contato com C Sharp, então a linguagem C Sharp não é o problema em si, o problema é conceitualmente como o jogo funciona, porque o desenho de jogos, porque conceitualmente, desenvolvimento de jogos é diferente de desenvolver APIs, desenvolver front-ends e coisas do gênero, porque ele tem, como é que eu posso explicar? Ele tem estado, então, por exemplo, o jogo começa e aí você tem que armazenar no estado ali se o cara apertou uma tecla, se ele apertou uma tecla, se ele, qual o dano que ele tá. Então, e essas coisas, assim, primeiro nesse momento pra mim está sendo um pouco desafiador, porque eu tô acostumado a programar sem testado. Então, eu comecei a fazer, né? Comecei a desenvolver o meu curso aqui, meu projeto. Se a gente pegar a imagem aqui que eu tenho do meu jogo, baseado com o que tá aqui, tá meio que no caminho, né? Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi alguns itens, né? Então, aqui são uns objetos da Unity. Como eu já sou programador Java, então eu tenho a necessidade de seguir boas práticas de organização de projeto. Óbvio que não sei estar 100%, né? Então, por exemplo, eu coloquei a parte do deck UI, né? Que monta a regra disso aqui. Então, tem muito código. Deixa eu esperar a ideia abrir aqui, todos os códigos, né? Então, como eu tava falando, existe esse conceito aqui, né? Quando starta, você tem que ter cuidado com o que você coloca aqui, entendeu? Então, assim, o jogo em si, ele vai exigir várias mecânicas, né? Que eu vou ter que fazer. Então por exemplo, handle input, update. É um exemplo de que eu tenho vários problemas referente a se isso aqui é uma boa prática. Então, a própria minha ideia já tá falando, ó, Expensive Method Invocation. Quer dizer, que esse método aqui, ele é perigoso para estar no update. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a pesquisar sobre, eu vou começar a usar a própria inteligência, uma IA, um GitHub Copilot ou um Cloud Code, para poder começar a identificar pontos que eu posso fazer isso aqui melhor. Porque senão, eu faço um código que um desenvolvedor Java faria. Faz um for each aqui, pega as pilhas de descarte. Então, acaba que eu acabo escrevendo códigos como se eu fosse um programador Java. Só que o desenvolvimento de jogos exige que certos códigos sejam diferentes, né? Mais otimizados, né? Então, eu estou nessa fase. Então, agora vamos ver o jogo funcionando. Bom, o jogo começou, então, né? Como é o protótipo, né? Os inimigos começam a vir. Então, o que eu fiz? Inicialmente, eu coloquei cartas do tipo... Eu morri, né? Eu tenho que fazer... Não play maximizar. Play focus.
Então o jogo começa, então eu começo a ter cartas que vão consumindo minha mana, cartas que vão aumentar minhas passivas, né, que são ataque, defesa. Então aqui eu fiz um deck que eu espero dar o tsunami. Então eu começo, né, vai rotar, óbvio que deveria rotar 5 cartas aqui, não tá 100%, ai meu Deus do céu. E a ideia é que ao longo do código você pode observar que ele após X monstros envolvendo, né, X monstros mortos, ele vai liberar um baú. Tanto que o jogo dá uma congeladinha, é porque eu fiz a mecânica de abrir um baú, né, que é aquela mecânica do Vampire Survivors. Então aqui, ó, eu tô conseguindo sobreviver porque eu fiz muito bônus e minha recuperação de mana no modo frenesi, né, como pode ver, tá muito rápida. O jogo em si, se eu deixar agora rolar, ó, não pode dizer aqui, ó, até ele vai, como eu coloquei muito bônus, vai chegar uma hora que minha vida não vai mais aguentar. Porque o que eu fiz? No modo frenesi, ele recupera a vida mais rápido e mana mais rápido. Só que eu entupi de bônus, ó. Então agora posso dizer que eu não morro mais. Então assim, agora eu tenho que fazer coisas que regulem essa mecânica, né? A mecânica principal é o spawn de monstros. Meu personagem tem um tiro base e usar cartas para lidar com isso, né? Então eu comecei a entender. Então eu tive que aprender os conceitos de prefabs, né? Então não é necessariamente, são os moldes aqui que eu fiz, né? Deixa eu procurar aqui, ó, os meus que eu criei, né? De inimigo, né? Que é um sprite aqui, de projétil, que é o tiro. Tudo isso aqui tá sendo uma novidade para mim, entendeu? Pode ser que a minha ideia original seja essa aqui, eu mude. Em vez de eu ter tiro base, posicione meu personagem pra cá e a horda de monstros vem pra cá. Eu não sei. Antes de eu começar a desenvolver pixel art, aprender tudo isso, eu tenho que fazer toda essa mecânica funcionar. Com isso, o Core Loop está pronto. Agora o desafio é tornar isso, se fica balanceado. Então, se você tiver alguma dúvida aí ou uma sugestão, comunidade, que eu posso participar, tirar dúvidas, ajudar, deixa aí nos comentários, eu vou agradecer.